Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar início a uma série de vídeos que eu quero fazer aqui nesse canal sobre o tema da guerra, né? A guerra enquanto a filosofia da guerra e também os fatos históricos das grandes guerras e também o papel do guerreiro, que eu quero falar muito sobre, desde a cavalaria antiga, desde a Idade Média, passando por guerreiros orientais também, né? Aos tipos de exércitos permanentes modernos e tudo mais. Eu vou usar alguns livros de algumas coleções que eu tenho, principalmente da editora Hennis, que era aquela da Ballantine Books, lançada nos anos 70 na Inglaterra, que foi trazida ao Brasil, né? E alguns outros livros de outras editoras também, né? Então eu queria dar sequência a esse tema, que é um tema que eu sempre me interessei muito, né? Desde a adolescência, e hoje eu quero dar continuidade e aprofundar mais um pouco nesse tema, né? Bom, hoje em específico eu quero falar do volume 6 de Tropas, que é o volume que trata dos kamikazes. Esse volume aqui, da editora Hennis, né? Vocês encontram fácil em sebo, baratinho também. Esses livros vieram para o Brasil e ainda é fácil de você encontrar em sebos e tudo mais, né? Bom, o que a gente pode falar antes de começar no tema dos kamikazes, no tema do suicídio e os tipos de suicídio, até que o Durkheim falava, que eu quero citar também nesse vídeo aqui, né? Vamos falar um pouco do Japão. O Japão é uma ilha, um país que é uma ilha. Tem aquela ilha que pertence ao Japão de Okinawa também, né? Mais ao sul do Japão. E o Japão, né, já pertenceu ao Japão também a ilha do Havaí, que depois ficou na mão dos Estados Unidos, né? E o Japão ali no Pacífico é um país que até os anos perto da virada do século, né, no século XIX para o século XX, era um país isolado, era um país que ainda tinha uma característica feudal, né? O mundo já vinha se industrializando, já vinha tendo revoluções industriais não só na Inglaterra, mas de diversos tipos na Alemanha, na via prussiana, na França, nos Estados Unidos e em outros países, né? O mundo se transformava com essa revolução industrial. Um novo tipo de mentalidade, o início do capitalismo de fato, e o Japão estava alheio a tudo isso. Então o Japão decide abrir os seus portos para o Ocidente, visando essas inovações do Ocidente. Vocês podem ver muito bem isso naquele filme O Último Samurai, que é um dos meus filmes favoritos, né? Que trata ali quando os americanos vão para o Japão e aí tem um conflito com a aristocracia guerreira local. E é essa aristocracia guerreira local que, de certo modo, começa a perder um pouco do seu status quando o Japão abre seus portos para o mundo ocidental, né, para as inovações ocidentais e tudo mais, que perdendo esse status e essa proximidade que eles tinham até com o imperador seduzido pelas inovações do Ocidente, essa elite aristocrática guerreira, que basicamente era representada pelos samurais, não só os samurais, mas mais os samurais, eles vão perdendo status, desde então se tornar uma parte da sociedade que vai tentar reformular, dentro da própria lógica do modernismo, do Japão moderno, uma espécie de tradicionalismo e nacionalismo, que isso vai acontecer muito com o imperialismo japonês do início do século XX, né? O Japão é um país que, logo que se industrializou, ele teve uma industrialização que não foi espontânea, né? Foi parecida com a industrialização da Alemanha, pela via vertical prussiana, né? De um projeto de cima para baixo, uma industrialização de Estado, né? E logo se tornou uma potência, logo se tornou, exerceu um papel imperialista na própria Ásia, né? Com seus países vizinhos, se tornando uma grande potência, né? E nesse imbróglio todo, o que vale a gente lembrar é que no início do século XX, eles se empreenderam em algumas guerras. Teve a guerra
sino-japonesa, né, que é uma guerra com a Rússia, por exemplo, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Revolução Russa também. Eles foram muito ameaçados pela Revolução Russa, né, e quando surge a União Soviética, eles acabam meio que tentando se proteger da ameaça comunista, né? O Japão, sendo uma ilha muito próxima da Rússia, um país pequeno também, sofria essa grande ameaça, né? Então empreenderam guerras contra a China e contra a Rússia também, né? O Japão lutou na Primeira Guerra Mundial no bando da Tríplice Entente, né? Dos aliados, né? Dos vulgos aliados, não fazia parte das potências centrais, né? E a partir de então surge nos anos 20, assim como no restante do mundo, diversos movimentos políticos e filosóficos no Japão que tentam resgatar, de certa forma, aquela característica, não digo feudal, mas tradicionalista do Japão. Tinha um movimento comunista no Japão, socialista forte também, e contra esse movimento, em oposição a esse movimento, você tinha um sujeito chamado Ikikita. Esse Ikikita, ele era um brilhante escritor. Ele escreveu um livro quando ele tinha apenas 23 anos, se eu não me engano, que foi um sucesso de venda no Japão. Foi um livro que foi um best-seller, né? Vendido até fora do Japão e tudo mais. O Kita, ele falava que o Japão tinha que voltar às suas origens, e ele traz muito dessa ideia de um pan-asiatismo, a ideia pan-asiática, né? A pan-Ásia, igual tinha na Europa o pan-germanismo, o pan-eslavismo, vai surgir anos depois o pan-arabismo. Esse pan dá uma ideia de geral, de grande, né? É a união de todos os povos que pertencem talvez a uma origem comum. E o Kita, ele fala que os japoneses tinham uma origem comum com os demais povos da Ásia, relembrando desde do Império Mongol, do Genghis Khan, né, o Gengis Khan e outros povos também. Embora ele fosse um sujeito muito parecido de certa maneira com o Atatürk, com Mustafa Kemal Atatürk da Turquia, que queria modernizar a Turquia. Inclusive introduziu o alfabeto fonético latino na Turquia, né? E ele também falava isso no Japão. Inclusive, curioso é que ele defendia o Esperanto, aquela língua que eles criaram de todas as línguas, que seria para facilitar a comunicação. O Esperanto, um projeto que não deu muito certo. Ele defendia que o Japão falasse Esperanto, e defendia não só os povos de origem mongóis, que deu origem ao Japão também, mas reconhecia que o Japão era um país do Pacífico que tinha origens aborígenes e uma série de coisas. E nesse pan-asiatismo, nessa ideia de pan-Ásia dele, ele incluía inclusive também a Austrália, né? Logo, as suas ideias ganharam muito repercussão entre os oficiais militares japoneses, porque ele defendia uma autoridade total ao imperador. E todos deveriam passando não por uma democracia parlamentarista, ele era contra o parlamentarismo, né? Mas ele defendia uma monarquia absolutista do Japão, com os totais poderes nas mãos concentradas do imperador. E isso agradou muitos militares que acabaram se aproximando das ideias do Kita ao longo da década de 20, né? Bom, eu comecei falando do Kita porque as ideias dele vai ser basicamente as ideias, não só, né, as ideias dele, mas também vai ter uma grande contribuição para o Takejiro Onishi. O Takejiro Onishi foi o vice-almirante da marinha japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, que criou os esquadrões kamikazes, que eu já vou falar dele logo mais, né? Bom, então o Japão começa a ter um movimento militar muito forte que mesclava um pouco a característica moderna do Japão, modernizante do Japão, defendia o imperialismo do Japão sobre toda a Ásia, mas ao mesmo tempo resgatando uma espécie de tradição, né? Mas é uma tradição que sobrevive dentro da modernidade do Japão. Tanto que eles voltam a exaltar os samurais, a katana, começam a usar a katana, que é aquela espada dos samurais, e todo o código, inclusive do Bushido.
O Bushido era um código de conduta dos samurais que por muito tempo ele ficou sendo proibido e ele foi um pouco alterado quando os americanos, não só os americanos, mas as potências ocidentais, holandeses também estiveram no Japão, né? Os portugueses, muito antes também, na Idade Moderna, estiveram no Japão também, né? Em Nagasaki tem uma comunidade de japoneses que falam português lá, né? E essas potências ocidentais, quando tiveram contato com o Japão, receberam o código do Bushido, que era um código de conduta do guerreiro samurai um pouco alterado. Esse código sustentava a guerra, sustentava o combate, justificava vários atos de violência e de fanatismo e de subversiência à autoridade do imperador e tudo mais. Ele foi um pouco alterado para não chocar um pouco aquela mentalidade mais das democracias ocidentais, do Ocidente, né, que chegou lá para se inserir, levar a modernização para o Japão, mas muito disso se permaneceu. E essa releitura do Bushido, do guerreiro, ela voltou a estar entre os oficiais militares do Japão, né? E isso fez com que todos eles vissem um estado totalitário e de fanatismo em relação à figura central e autoridade do imperador. Tanto que o próprio Kita, quando ele faz uma viagem para a Coreia, se eu não me engano, eu acho que ele vai para a China também, ele vai para Manchúria, que anos depois o Japão vai invadir a Manchúria e vai invadir Nanquim também na China e dominar a própria China, quase a China por completo na Segunda Guerra Mundial. Ele vai para a Coreia, se eu não me engano, e aí ele vai com uma esperança de ser recebido como um irmão asiático, ele na sua ideia de Pan-Ásia, e ele sofre um menosprezo daquela população, e ele percebe que aquela população vê o Japão tão imperialista quanto ele via as nações imperialistas do Ocidente no Japão. Então não tinha, de certa forma, uma unicidade, uma unidade pan-asiática na Ásia, como ele imaginava que o Japão pudesse representar toda essa ideia pan-asiática. Então ele ficou decepcionado, muito decepcionado. Mas o projeto imperialista do Japão, ele é consolidado nos anos 20, muito através de suas ideias e o resgate do Bushido e outros códigos de conduta dos guerreiros. E em 1936 tem uma espécie de tentativa de golpe militar no Japão. Acontecem batalhas de rua em Tóquio, inclusive, e tudo mais. E os generais que saíram perdedores dessa tentativa de golpe militar, eles foram executados. E o Kita, ele é acusado de ser as suas ideias, não ele propriamente dito, mas as suas ideias nacionalistas, de panasiatismo e tudo mais, de influenciar essa tentativa de golpe militar do Japão. E ele tem um fim trágico, ele é executado em 1937, enquanto o Japão, mesmo embebido das suas ideias, e o imperador, já com uma casta militar que cumpria cegamente e de uma forma fanática tudo o que ele falava, o projeto de conquista e expansionista, o projeto expansionista do Japão por todo o Pacífico e pela Ásia como um todo. Então aquele que basicamente elaborou o nacionalismo japonês foi executado, mas as suas ideias permaneceram, e então o Japão se lança na Manchúria, né, em 1937. Tem uma espécie de operação de bandeira falsa, inclusive, com explosões que eles mesmos fizeram e culparam os chineses, e isso justificou a ocupação, né? E aí o restante da história todos vocês já sabem, né? O Japão expulsando as nações, muitos dos países que eram colônias de nações ocidentais, como o Sudeste Asiático, que estava na mão da França. O Vietnã já vai começar com essa ideia de independentismo que vai ganhar força quando eles expulsaram os franceses antes da Guerra do Vietnã, nos anos 60. Enfim, as Filipinas estavam na mão dos americanos, que já pertenceu à Espanha. A Espanha já foi, as Filipinas já foram colônia da Espanha, mas depois ficou na mão dos americanos depois da Guerra de Cuba, né? Depois que os americanos tomaram Cuba, Filipinas, Guam é uma ilha também ali que estava na mão dos americanos.
E os japoneses começaram a invadir todos esses territórios, né? Não só as Filipinas e Guam, mas a Birmânia, a própria Índia, que estava na mão dos ingleses, a Birmânia. Os japoneses tentaram, né, expulsar essas nações coloniais no projeto de Pan-Ásia que eles tinham. Mas esse projeto de Pan-Ásia não quer dizer que eles viam esses outros povos asiáticos como irmãos na ideia que o Kita tinha. Eles viam muito desses povos como inferiores, e o Japão sendo os japoneses sendo uma raça superior, superior que dos ocidentais e superior até do que os demais asiáticos, né? E um projeto de conquista não só do Pacífico, mas também do mundo, né? O Japão logo entra para o eixo Tóquio, Roma, Berlim, que era os países do eixo, né? Apoiado pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. Então, muito da ideia do nacionalsocialismo eles copiaram do Japão, né? Essa ideia de obediência, a figura do líder, exaltação do líder e tudo mais. É uma cópia das ideias orientais, né? do que acontecia no Oriente e tudo mais, né? E o Japão, então, ele se consolida como esse país que exerce uma influência, que expande seus tentáculos sobre os demais países da Europa, né? Desculpa, da Ásia, né? E expulsando os demais colonizadores europeus e norte-americanos. Até que, em 1942, tem o ataque de Pearl Harbor, né? O ataque de Pearl Harbor, que faz com que os Estados Unidos, e também alguns ataques nas Filipinas, né? Mas a simbologia da entrada dos Estados Unidos na guerra é o ataque de Pearl Harbor, uma base americana ali perto do Havaí, que foi afundada, destruída pela aviação dos Zeros, né, aqueles aviões Zeros japoneses, né, e tal, e que era da marinha japonesa, né. Então os Estados Unidos declaram guerra não só ao Japão, mas à Alemanha também, aos países do eixo, a todos os países do eixo, e ele embarca. A guerra já estava em curso desde 1939, a Alemanha já tinha tentado invadir a União Soviética, na Operação Barbarossa em 1941, né, e tudo mais. E a guerra então acaba tendo uma outra frente, que é a frente ocidental, depois que vai ter com a invasão de 44 do dia D, né, na Europa. Depois da Operação Kasserine, também as batalhas do norte da África ali, que já estava tendo entre os alemães e os ingleses também e tudo mais. E depois então vai ter um teatro de operações na Ásia, né, no Pacífico. E aí o Japão então vai ser o maior inimigo das nações aliadas no fronte do Pacífico, na Ásia, né? Bom, então começam as batalhas, e na Birmânia tinha o general Slim. O general Slim era um general britânico que ele presenciou os primeiros indícios, né? Isso já faz parte da cultura guerreira japonesa, mas foi o primeiro contato com o suicídio das tropas quando eles lutavam na Birmânia, porque os japoneses tinham o que eles chamavam de senshi. Senshi é a morte em combate. Era preferível a morte do que a capitulação para muitos dos samurais. Os samurais tinham essa ideia de quando eles perdiam uma batalha, eles cometiam o que eles chamavam de harakiri. Consistia em pegar a katana ou uma adaga, enfiar no seu ventre, né, e apunhalar o seu ventre, e um outro guerreiro decepava, cortava a sua cabeça, decapitava o sujeito. Isso seria uma morte honrosa, porque a derrota, você sobreviver à derrota, seria uma vergonha para o guerreiro, né? E isso é resgatado de certa forma. O Japão é um dos poucos países que tem o suicídio como algo não só político, mas é institucional. O Japão, o suicídio no Japão é uma instituição, não é apenas algo da cultura ou algo de uma anomalia do convívio social ou qualquer coisa assim, como dizia o Durkheim. O Durkheim vai falar do suicídio altruísta, né? Que existia o suicídio altruísta, que era o suicídio que o sujeito cometia em nome de algo a mais.
é o suicídio do guerreiro em nome do imperador ou da pátria, pode ser considerado um suicídio altruísta. Não é algo individualista que o sujeito faz para aliviar a sua dor. Tanto que a questão de dor, a questão de você não querer viver por sentir dor, não é essa a causa do suicídio dos guerreiros japoneses, né? E o General Slim, então, ele ficou abismado, porque tinha o que eles chamavam de ataques banzai. Os japoneses falavam banzai, banzai, quando eles atacavam, né? E nesse ataque, eles foram encurralados pelas tropas do General Slim, na Birmânia, dos ingleses, e eles sabiam que eles iam perder essa batalha. Então eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: 7 cabeças por uma morte. Antes de morrer, vamos matar pelo menos 7 soldados britânicos ou americanos, né, antes de morrer. Então eles partiam com tudo para esse ataque, já sabendo que eles iam morrer. Não é à toa, até que teve um general americano, se eu não me engano, acho que foi o MacArthur. O MacArthur, que era o da rendição, né, que rendeu o Japão, ele falava assim: nós falamos muito para nossas tropas que lutarem até o último homem e até o último cartucho, mas são os japoneses que fazem isso. E os japoneses, além de lutar até o último cartucho, eles deixavam um último cartucho, que era para eles mesmos. Então, ou seja, eles não gastavam o último cartucho porque eles sabiam que a sua morte, dada a derrota, era iminente. Era melhor morrer do que ser cativo, do que ser feito prisioneiro. E como você vai derrotar um inimigo que não tem medo de morrer? Esse era um dos maiores problemas dos Estados Unidos e dos aliados em geral no Japão, né? Então, nessa batalha da Birmânia, cerca de 24 mil soldados japoneses se mataram. Não só soldados, mas populações que estavam junto com eles, inclusive as suas esposas. As mulheres mandavam cartas e tudo mais, né? E tem aqui que eu tinha anotado, que era da instituição da cultura dos japoneses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles tinham o templo Yasukuni. O templo Yasukuni em Tóquio, para onde iam as almas, né? E tinha a Kami. O Kami eram os deuses do nacionalismo. Então o nacionalismo era visto como algo divino. E a figura do imperador também era divina. Então o Kami, quando eles morriam, eles iam para o Yasukuni. E era muito difícil para os japoneses em combate, porque quando um soldado ocidental morria, eles pegavam a dog tag, né, que era aquela identificação no colar do soldado, e levavam essa identificação para saber, para controlar as baixas, mandava uma carta para a família, uma medalha e tudo mais. O japonês não. O japonês tinha que ser cremado e parte das suas cinzas enviados para esse templo Yasukuni em Tóquio, que existe até hoje em Tóquio. Então o que eles faziam? Como eles não podiam às vezes cremar o corpo inteiro do soldado abatido, eles cremavam uma parte só. Eles começaram a cremar as unhas. Eles cortavam as unhas dos soldados e cremavam e pegavam essas cinzas e mandavam para Tóquio, e eles faziam uma cerimônia, né, para a alma daquele soldado poder ir para o paraíso e tudo mais, né? O Japão tem aquela religião shintoísta, né, budista também, mas shintoísta. Mas o shintoísmo foi criticado, inclusive, pelo Kita, por aquele nacionalista. Ele queria reformular uma religião que tivesse como uma representação na Terra o imperador. Era uma miscelânea que deu legitimação a um nacionalismo meio estranho, né? O Hitler queria também uma religião cristã alemã com base no nacionalsocialismo e tudo mais. Eles tinham essa ideia de não só era a política da fé, né? Não era só você ter uma política ou conquistar o poder, mas você elaborar até uma cultura nova, uma religião nova e tudo mais, né? Bom, então eles começaram então a perceber que o suicídio era algo que poderia ser usado politicamente entre os soldados japoneses. E o treinamento do soldado japonês era um dos treinamentos mais rigorosos, porque eles falavam que iam transformá-los através da dor, através do sofrimento, eles em homens,
porque era um treinamento que era para desumanizar o soldado e ele poder abater seu inimigo sem ter nenhum sentimento, nenhuma compaixão, sem nenhuma ideia de proximidade humana com o inimigo, né? E isso era uma coisa que até os soldados norte-americanos ficavam pensando, porque como eles eram cristãos, muitos deles, né? Eles cometeram massacres, matavam, era uma guerra, mas eles tinham a consciência do pecado. Essa consciência do pecado aprisionava e limitava um pouco as suas ações bárbaras. Mas a do soldado japonês não. Inclusive isso era promovido e era uma honra e era uma vergonha voltar com vida para o Japão. Tanto que essa foi a solução final que os japoneses tiveram. Né, eles tiveram grandes perdas em Iwo Jima, também tem aquele filme do Clint Eastwood, né, Cartas de Iwo Jima e tal. Tem um filme antigo também que fala da abertura do Japão, o Shogun, que era o shogunato, né, da dinastia Meiji, eu acho que era da dinastia dos samurais Meiji. E esse filme é com Richard Chamberlain, bem antigo também, né. O Japão é um país com uma cultura e uma história incrível, eu gosto muito, né. Depois das derrotas de Iwo Jima, e quando eles perceberam que o curso da guerra estava indo para a sua derrota, então o general Oshihiro inventou esse esquadrão kamikaze, que era um esquadrão de incursão de mergulho. Era você atacar com todas as armas, quando acabava a munição você se suicidava jogando o avião nos navios aliados, que era a incursão de mergulho desse esquadrão chamado kamikaze. Assim como outras palavras japonesas entraram para o imaginário ocidental, haikai na literatura, não só as palavras do idioma como arigato, como diversas palavras também, mas também o harakiri é uma palavra que ganhou muita a cultura pop, vamos dizer assim, até do mundo ocidental, e o kamikaze. Kamikaze é uma palavra que todo mundo conhece e ficou muito famosa, principalmente depois dessa tática militar que eles inventaram na Segunda Guerra Mundial como um último suspiro, uma última tentativa de ganhar a guerra, né? Antes mesmo de inventar o esquadrão kamikaze, eles criaram os torpedos humanos, né? Eles faziam uma espécie de torpedos, igual míssil mesmo que você manda, através dos submarinos, equipados com algumas pessoas dentro. E esses torpedos chegavam, se colidiam e explodiam, né? Então já era o primeiro intento de arma arma suicida que o Japão tinha, né? E aqui nesse livro, que eu recomendo, ele tem na página 67, ele fala da origem do kamikaze, né? O que significa kamikaze? Eu vou ler um pedaço. A palavra kamikaze entrou no idioma dos povos ocidentais para designar ato suicida. Hoje em dia, ela é mais associada aos motoristas de táxi de Tóquio do que aos homens do Corpo Especial de Ataque, que, nas palavras do almirante Onishi, se consideravam deuses sem desejos mundanos, ou seja, você deixar tudo que representa a terra, as coisas mundanas, e você estar voltado ao divino, o guerreiro divino, né? Segundo uma lenda japonesa, um vento divino, um kamikaze, ou seja, vento divino kamikaze, foi enviado pela deusa do sol para destruir a imensa esquadra do conquistador mongol Kublai Khan, em 1281. E 660 anos mais tarde, de novo, o vento divino viria para derrotar um outro inimigo, às portas do Japão. Assim, parecia apropriado aplicar aos protagonistas da versão aérea a carga Banzai, o nome lendário. Então, kamikaze significa vento divino, com aquela ideia que eles tinham de uma guerra contra os mongóis no seu passado. Eles resgataram o termo para os esquadrões suicidas. Então, por muito tempo, existiam na Força Aérea Japonesa, que estava ligada à Marinha, a Marinha do almirante Hideki Tojo. Eu acho que o Hideki Tojo, o almirante Tojo, ele era primeiro-ministro, né? O Japão, o Hirohito,
O imperador era o Hirohito e o Tojo era o primeiro-ministro, mas ele era almirante também, né? E aí o almirante Tojo empreendeu e apoiou essas incursões de mergulho, de mortes, de suicida, e assim eles tentaram ao máximo até o final da guerra. Quando eles os aliados, os Estados Unidos, lançou as 2 bombas sobre o Japão, de Hiroshima e Nagasaki, porque eles não se rendiam, né? Os japoneses tinham uma tentativa de criar uma bomba para espalhar a peste, não sei se era a peste bubônica, mas uma bomba de pulgas para lançar nos Estados Unidos. Eles queriam fazer isso, mas não conseguiram, né? E os Estados Unidos tinham o projeto Manhattan, que era o projeto da bomba atômica, que eles lançaram as 2 bombas sobre o Japão, né, Hiroshima e Nagasaki. E aí depois disso o imperador assinou a rendição, mas os japoneses, muitos deles não aceitavam a rendição. E quando fala nesse livro, chegou a rendição, muitos deles se suicidaram em Tóquio, tendo a praça central de Tóquio, do centro de Tóquio, se tornado um mar, uma lagoa de sangue, de tanto que as pessoas se suicidaram. E para cometer o harakiri, eles tinham que se voltar diante do palácio do imperador, se ajoelhar, abrir o ventre com a katana e depois seguido de um tiro na cabeça, né? A versão antiga eles decapitavam a cabeça, mas a versão moderna eles davam um tiro na cabeça, né? Bom, a gente sabe que muitos não se entregaram, né? E aí tem até, aqui eu deixei anotado, o Hiro Onoda. O Hiro Onoda foi o penúltimo soldado a se render. Ele começou na guerra em 1942 e ele ficou de 1942 até 1974 lutando, achando que a guerra não tinha acabado. Ele não acreditava que a guerra tinha acabado e ele ficou isolado numa floresta das Filipinas, né, se recusando a se render. Depois chegaram lá, avisaram, conseguiram mostrar para ele que a guerra acabou e por fim então ele se rendeu e viu que a guerra tinha acabado. E ele tem parentes no Brasil. Muitos dos parentes dele vieram para o Brasil, né? Então é uma honra nós brasileiros termos acolhido a família desse grande guerreiro, né? Bom, eu acho que a obediência é algo muito importante, mas a obediência cega, ela também pode ser um problema, né? Quando você perde o seu senso crítico em nome da obediência apenas, você pode, através do fanatismo, cumprir ordens sem pensar, mas isso remove de você um senso crítico que é muito importante, né? E era isso que esses soldados kamikazes suicidas tinham, né? Era uma vergonha voltar vivo. Tinha essa questão também deles, de uma sociedade que não aceitava e poderia puni-los por eles voltarem vivos com a vergonha, né? Mas acontece que não era apenas isso. Eu acho que era uma lavagem cerebral também que era feito para eles morrerem em nome do imperador. E também tinha a ideia de que se 20 milhões de japoneses se lançassem para a morte, se suicidando, o Japão poderia vencer a guerra, né? Mas qual era o custo de você vencer uma guerra sem você poder ver o seu país livre, sem você poder ver o seu projeto de nação dando certo, porque você foi punido com a morte, né? É uma outra lógica, uma lógica que nós não entendemos muito bem, embora o suicídio exista em todas as sociedades. E o número de suicidas no Japão, embora seja alto, não é tão diferente quanto dos Estados Unidos, por exemplo. Então é um problema que nós temos, que eu acho que é impossível você erradicar esse problema, mas o suicídio motivado por questões altruístas, militares e coletivas ou políticas é algo que basicamente desapareceu, embora tenha os homens-bomba nas guerras ali do Oriente Médio e tudo, mas é algo que praticamente desapareceu. É muito difícil você encontrar isso hoje, né? E o Bushido, como eu disse, é um código de conduta do guerreiro, que se a gente eliminar essas questões suicidas, essas coisas, ele é muito interessante para a nossa vida pessoal. Tem até coaches e motivadores que falam do Bushido hoje em dia. Porque a honra, a lealdade, o cumprimento do dever, né, não só a obediência cega, mas o cumprimento do dever, são coisas muito importantes que infelizmente a nós ocidentais são valores que se perderam. E temos muito a aprender com os guerreiros
kamikazes, né? Se a gente fizer uma leitura literalmente, né, da morte ou tudo mais, mas se a gente olhar com uma licença poética o que os valores do guerreiro, dos guerreiros samurais e kamikazes eles podem passar para nós podemos ter uma vida em que a gente pode se desprender de valores mundanos também, valores mundanos em nome de algo maior, né? Em nome de construir e conquistar coisas mais abstratas e maiores, né? Ideias ou um mundo até diferente, que não seja esse mundo mesquinho, do mundo materialista e consumista que infelizmente nós vivemos hoje. Muito obrigado, grande abraço, curta, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Valeu!